Hoje nós vamos dar continuidade à palavra de semana passada, que nós falamos sobre a parábola do filho perdido, né? Do filho pródigo. Então hoje nós vamos finalizar ela. Eu não lembro onde é que nós paramos. Nós paramos em 15 e 20, eu acho que era, né? 15 e 20. 15, 17 e 20. Então vamos lá. Então vamos ler o texto de novo e aí voltamos aonde paramos. Então 15, 11 diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traguem a melhor roupa e vistam nele. Coloque o anel em seu dedo e calçado seus pés. 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mas matas o novilho gordo para ele. 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Senhor, nós apresentamos agora nossa mente diante do teu altar, levamos cativos nossos pensamentos à obediência da cruz de Cristo, Senhor. Declaramos, Pai, completa dependência ao teu Espírito, Senhor. Toda palavra que for liberada nessa manhã, seja uma palavra liberada do teu Espírito, Senhor, aos nossos espíritos. Pai, dá liberdade, Senhor, para que a gente acesse a biblioteca celestial e traga revelação, Senhor, dessa palavra para a nossa vida, para esse tempo. Senhor, eu oro a Ti, Pai, que os anjos mensageiros sejam eles liberados, Senhor, trazendo a revelação, a direção, o discernimento, a compreensão, a limpeza, o tratamento, Pai. E sejamos, Senhor, hoje, Pai, em nome de Jesus, libertos de toda mentalidade, de todo aprisionamento que nos coloca numa posição de escravos. Pai, porque declaramos que nós não somos escravos, mas sim filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Então, beleza. Então, o que nós falamos no nosso primeiro encontro foi sobre quando nós saímos da presença, quando nós nos afastamos do Pai, o que nós geramos para as nossas vidas. E que é justamente sair do propósito, sair da missão, daquilo que Deus tem, da proteção e cuidado que Deus tem para as nossas vidas. Falamos também no último encontro sobre aonde ou os mecanismos nos quais nós somos contaminados,
que há uma contaminação, no qual nós devemos dar atenção, vigiar, e assim como nós oramos hoje, que os nossos 5 sentidos eles sejam limpos e purificados. Porque quando eu não limpo os meus 5 sentidos emocionais ou espirituais, eu estou dando oportunidade para que eu seja acessado, tocado naqueles lugares. Então nós falamos os 5 sentidos do que é, me ajudem, visão, olfato, a audição, tato, paladar, que é a nossa língua. Então esses 5 sentidos são os sentidos pelo qual nós recebemos o mundo e o qual isso contamina a nossa vida e contamina a nossa alma, que como consequência nos leva ao pecado, que faz essa porta, essa legalidade e aí aprisiona o nosso espírito. Então o que nós vamos hoje falar é dando sequência. Eu vou continuar no 17 e 20 para entrar no outro. Então, o 17 e 20 fala que o filho, esse filho pródigo, ele cai em si. O que é cair em si? Cair em si é você sair da ilusão, você ser desperto. Então, no encontro passado nós falamos exatamente sobre essa movimentação, que tem áreas da nossa vida que nós ouvimos algo, mas nós não compreendemos aquilo. Já aconteceu de você ouvir uma palavra, uma direção, uma instrução, um ensino, anos, mas não conseguia compreender aquilo? Porque o que é compreensão? Como é que tu sabe se tu compreendeu algo ou não? Quando tu, a liberdade é um fruto, né? Mas como é que tu sabe que tu foi livre? Quando tu aplica o conhecimento, a chave, o princípio que foi te entregue. Porque o reino dos céus, ele não se move por emoção. Então não é quem chora mais, quem grita mais, quem... Não. É sobre quem vive mais princípios. Por isso que nós temos e vemos inúmeras pessoas que elas não têm uma vida alinhada com o Senhor, mas elas vivem de princípios e elas têm os resultados pelos quais os princípios eles prometem, eles trazem. Então, o reino ele vai se mover por princípios. Por isso que nós devemos conhecer os princípios. Então, o que eu sei que eu estou vivendo o princípio? Quando eu me torno livre. Quando aquilo não mais toca na minha vida, é porque eu estou vivendo um princípio e o princípio me libertou. Então, cair em si, tomar consciência em si, é justamente sair da ilusão, que é o aprisionamento, e entrar no movimento de princípios, de execução. Isso é cair em si. Então, quando nossa, tal coisa, eu ouvi há tanto tempo, mas eu não entendia, eu não compreendia na plenitude daquilo. Quando eu compreendi é porque aquilo foi quebrado dentro da minha vida e eu fui liberto daquela área, daquela dimensão. E eu começo a executar os princípios pelo qual a palavra me direcionou para isso. Ok? Tá? Então, o cair em si, ele vem do mesmo termo hebraico, techuvá. Techuvá. Vocês lembram o que é techuvá? Techuvá, na escola a gente falou sobre isso, que é fazer o retorno. Então, techuvá é retorno ao original. Então, nós temos um projeto pelo qual nós somos criados, pelo qual Deus nos criou, e nós precisamos fazer o retorno a este projeto. E quer dizer, então, aqui algo, né, um parênteses, eu preciso retornar todas as áreas da minha vida. Às vezes eu fiz retorno, eu fiz a techuvá numa área, mas em outra área eu não tenho retorno. Eu vou dar um exemplo, que eu vejo muita gente, né? Eu tô em Deus, eu tô no Senhor, né? Fiz techuvá, fiz o retorno no propósito em algumas coisas, mas, por exemplo, eu tô dentro da igreja e eu não prospero. Não tem abundância na minha vida. Por que não tem abundância? Por que não tem prosperidade? Porque eu não estou fazendo a techuvá, que é fazer o retorno, cair em si, que é voltar aos princípios. Então eu posso ter
áreas da minha vida que estão muito alinhadas ao propósito de Deus, ao propósito eterno. Mas tem áreas da minha vida que eu preciso fazer alinhamento, eu preciso trazer essa compreensão. Por isso que a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, é o que? É a compreensão. Tu compreendeu, você executa o princípio daquilo que tu compreendeu, você entra em movimento e você é liberto. Por isso que eu tô entrando aqui nos pontos, mas muito forte isso, gente. Nós precisamos descodificar a mentalidade do reino. Que é entender a mentalidade do reino, entender a mentalidade de Deus. E para entender a mentalidade de Deus, como é que eu faço? Eu preciso cumprir princípios, fazer um movimento de obediência, entender o porquê das coisas, por que Deus pediu isso, por que Deus está pedindo aquilo. Isso é descodificar, que é o que nós vamos entrar daqui a pouquinho, entender o que o pai fez com o filho no retorno, no Techuvá, tá? Então vamos seguir. 21. 21. Diz assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado como filho. Então, como é o primeiro princípio para Techuvá? O primeiro princípio para retorno? Arrependimento. Como é que eu me arrependo? Quando eu confesso os meus pecados. Não existe arrependimento sem confissão de pecados. Então, se eu não tenho uma vida de confissão de pecados, eu não tenho uma vida de arrependimento. Porque não tem como eu ter as duas coisas separadas. Para eu me arrepender, eu preciso confessar. E aí, eu me confesso diante do Senhor, eu posso me confessar, porque a palavra diz: confessai os seus pecados uns aos outros, serão perdoados. Enfim, aí é o como. Mas o primeiro princípio para fazer retorno, arrependimento, se chama confissão. Só que tem muitas vezes a nossa mente está tão escrava, ela está tão aprisionada na escravidão, que é assim, mas, viu, eu não tenho nada para me arrepender. Eu não tenho nada, eu não fiz nada errado, mas eu não sou uma pessoa boa, eu não ajudo as pessoas, não sei o quê. Isso é o quê? Isso é uma dimensão de aprisionamento. Quando você acha que tu não tem nada, que aquilo que tu faz, porque eu ajudo, porque eu isso, porque eu aquilo, então eu não tenho pecado, tu já está pecando. Por quê? Porque você não é salvo pelas tuas obras, mas sim pela graça do Senhor. Então já começa aí o pecado. Então o movimento nosso, né, o arrependimento, ele começa com a confissão dos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, o texto fala assim, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado, ele é um pecado a nível terra, emoção e céus. Nós pecamos contra os céus. Por que nós pecamos contra o céu? Porque nós saímos do propósito. Toda vez que a gente peca, a gente sai do propósito ou da missão que era para ser feito. Então nós pecamos contra o céu por conta disso. Por isso que o texto fala: pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o Senhor e pequei contra o meu propósito, a minha missão pelo qual eu tinha. 21 diz assim: o filho lhe... 22, desculpa. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Então, primeiro código, arrependimento através de confissão. Esse é o primeiro código. Segundo, o Pai nos perdoa. O Pai nos perdoa. E quando nós perdoamos, assim, que o Pai pede aos seus servos a melhor roupa. O que significa a melhor roupa? As vestes espirituais. Então, todos nós temos vestes espirituais. Todos nós temos vestes espirituais. Essas vestes espirituais, né, essa é a vestimenta, é a roupa, mais ou menos, vou fazer uma analogia. Quando você sai de casa, né, e você pediu limpeza, purificação, é como se você colocasse uma roupa inteira branca, um pano branco, e você sai pelo teu dia. Você vai entrando em lugares,
você vai acessando lugares e aquilo é como se fosse pegando sujeira e colocando nas tuas vestes. O que significa isso? São os pecados. Quando nós pecamos, a nossa roupa espiritual, as nossas vestes espirituais vão sendo sujas. Então a nossa veste espiritual, ela é suja. Ela é como se quanto mais eu pecasse, já viram roupa de mendigo? Mendigo? Quanto mais eu peco, mais eu vou me tornando semelhança a um mendigo. Por quê? Porque eu estou me sujando espiritualmente. Então, primeira coisa, quando o pai recebe o filho de volta, ele fala, limpa as vestes, traga vestes novas. Essas vestes se chamam vestes de santidade. Santidade. Então, toda vez que o Senhor, que nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, arrependimento, fizemos o caminho de volta, alinhamos o nosso caminho, o Senhor nos reveste de novo com vestes de pureza, vestes de santidade. O que é isso? É as roupas de Cristo. É as roupas de Cristo, porque através dele, por ele, que nós temos acesso ao Pai. Então, o Senhor nos vestes, nos traz, nos coloca as vestes de santidade. Que é o quê? Volta lá para aquilo que nós falamos, a nossa palavra, né? Obediência gera santidade, que gera presença. Então, quanto mais eu obedeço, mais santidade eu tenho. Por quê? Porque eu vou alinhando, o Senhor vai me revestindo e mais presença do Senhor eu tenho. Ok? Depois, o que no texto fala? Que ele colocou um anel no seu dedo. Anel. O que significa um anel? Anel significa no início, né, como se fosse mais superficial assim, é uma aliança. Mas anel significa autoridade. Então, aliança e autoridade. Então, quando nós nos arrependemos, nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos, nós alinhamos o nosso caminho, o Senhor vem e troca as nossas roupas, as nossas vestimentas por roupas de santidade. E também ele coloca em nós um anel para dizer que agora nós temos uma aliança com ele. Mas além da aliança, agora nós temos autoridade junto com o Senhor. Porque anel significa autoridade. Autoridade. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho autoridade. Por isso que a palavra fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Por isso que a palavra diz que nós governamos nas cortes celestiais, estamos assentados junto a Cristo nas cortes celestiais. Que é o quê? Nós recebemos a autoridade do Senhor nas nossas vidas por conta desse lugar de obediência e posição que nós nos colocamos. Então, o anel, quando o filho volta, o pai, na figura de Deus, né, coloca um anel no seu dedo, dizendo, eu tenho aliança contigo, nós retornamos a nossa aliança e agora também derramo sobre ti a autoridade. Olha que loucura o nosso pai, né? O filho recém volta, né? Se fosse olhar para nós, humanos, como eu faria humano, para te ver como a gente é caído, né? Eu vou testar, eu vou provar, eu vou ver se de fato, se eu posso confiar de volta ou não. Não é bem assim. O Pai, o Senhor, o nosso Deus, ele diz assim, você voltou, você retornou. Eu restabeleço a aliança e a posição que eu tinha com você desde o princípio. Por isso, pegue a chave aí. Perdão. O que é perdão na essência? Perdão na essência é devolver o lugar que a pessoa estava antes dela errar contigo. Isso é perdão na essência. Então, quando tu perdoa alguém, o verdadeiro perdão, você devolve a posição de onde a pessoa estava antes de errar com você. Entenderam esse conceito? Então você devolve a posição para ela. Você coloca ela no mesmo lugar. Vou imaginar que eu vou dramatizar a história aqui que fica mais fácil. Então eu e o William temos um relacionamento
E o William, muito legal e tudo certo, ele tem uma posição na minha vida de amizade, de influência, de respeito e tudo mais. Mas ele peca comigo, ele errou comigo, ele fez algo comigo. E saiu, quando pecou, saiu da posição. Quando eu perdoo, onde é que eu preciso colocar o William de volta? Na mesma posição. Isso é o verdadeiro perdão, segundo o caráter de Deus. Esse é o perdão segundo o caráter de Deus. Perdoar é você retornar a pessoa na posição. Então, só um motivo. Então, aqui no texto a gente já vai ver, né? O pai recebe o filho, recebe o perdão do filho, né? Aceita o perdão do filho e faz o quê? Imediatamente ele coloca o filho na mesma posição que ele estava antes dele pecar. Entenderam isso, gente? Isso é perdão. Esse é o perdão segundo o caráter de Deus. Deus, quando você pede perdão, quando você pede perdão, reconhece tuas falhas diante do Senhor, o Senhor te perdoa, ele te restaura aquela posição anterior que você estava antes de pecar. Sim, consequências permanecem. As consequências, sim, tu vai ter que tratar elas. As consequências, tu vai ter que administrar elas. Sim, sempre. Você não apaga as consequências. Agora, o perdão, o pecado, Deus apaga. Ele apaga da sua memória. É como se fosse isso. Ele vai te retornar, ele vai lançar no mar de esquecimento, no fogo de esquecimento. Mas ele te coloca na posição de retorno da onde você estava antes. Ok? Calçado aos pés. Então, terceiro característica, e calçado em seus pés. Então, o pai coloca sobre o filho a capa, o anel e agora o calçado aos pés. O que isso quer dizer? Calçado aos pés é propósito. Ele restaura o propósito, a missão pelo qual o filho tinha na terra, né? Pelo qual o filho foi colocado na terra. Então, o calçado nos pés traz esta dimensão mais superficial. Vou aprofundando ela aqui também. A calçado aos pés, ela traz um conceito espiritual que é a divisão do homem à terra. Então, Ao que veio cumprir nesse mundo. Isso é propósito, né? Calçado aos pés significa propósito. Primeiro. Segundo, calçado aos pés é o que divide nós da terra. É a nossa divisão da terra. O calçado nos pés é o que divide eu, você, da terra. Entenderam esse conceito? Por quê? Por quê? O que é a terra? Nós somos feitos do pó da terra. Então, o pó da terra, quem que pecou? E Adão pecou e tudo mais. E o que aconteceu com a terra? Foi amaldiçoada. Então, a maldição está sobre a terra, que quer dizer sobre o nosso corpo. O que peca é o nosso corpo. Então, quando a visão profética do livro aqui, o que o texto está falando aqui? Que Deus está separando nós do pecado, do desejo do pecado, do corpo, do pó que é feito o pó da terra. Entenderam isso? É como se você fosse elevado. Ser elevado é desconectado. Você foi desconectado do pó da terra, que é o quê? Que é o pecado, que é o teu corpo. Porque agora você não é mais um corpo, você é espírito. É a ativação do teu espírito. Entenderam isso? Então vamos lá. Primeiro conceito do calçado aos pés. Propósito, ativação de propósito. Para que o nosso propósito seja ativado, nós precisamos ser elevados. Que é ser limpo, que é ser desconectado do pó da terra, que é o corpo de pecado. Então, terceiro, Joaquim, pra cá, tô te vendo.
Terceiro movimento, por que o calçado dos pés? Porque pés significa transferência de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é aonde nós pisarmos, nós estabelecemos o governo dos céus nesse lugar. Então, quando no texto fala que o pai trocou o calçado dos pés do filho, está dizendo que ele fez uma transferência espiritual. Onde é que está isso? Onde é que está essa movimentação? Jesus, antes dele partir, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, o que significa lavar os pés dos discípulos? É um ato profético de transferência de autoridade. Porque aonde você pisar, o reino dos céus precisa ser estabelecido nesse lugar. Então, os pés, por isso que na armadura de Deus nós temos o evangelho da prontidão, a prontidão do evangelho da paz, que é as sandálias, que é justamente esta missão. Os teus pés, eles carregam o evangelho, carregam o reino. Então, aonde eu pisar, o reino dos céus precisa ser estabelecido. Então, quando Jesus, eu estou conectando aos discípulos e aí para trazendo o texto. Então, quando Jesus ele traz essa movimentação de lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo o quê? Eu vos dou autoridade espiritual, eu transfiro a minha autoridade espiritual sobre vocês, porque quem vai pisar sobre essa terra agora é vocês, porque eu vou junto ao Pai preparar a minha morada. Então, Jesus sobe, mas ele deixa os discípulos e ele transfere a autoridade espiritual dele para os discípulos. Então, quando nós nos revestimos, vou conectar agora a armadura, tá? Quando nós nos revestimos da armadura e nós estamos colocando as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo a autoridade que Cristo deixou para nós na terra para ser realizado aqui na terra, por onde nós andarmos, por os lugares que nós pisarmos. Entenderam isso? Aí trazendo para o conceito aqui, o que a parábola está dizendo? Que o filho vem, o filho se arrepende, o filho pede perdão, o filho volta, pede perdão, recebe perdão, e as vestes de santidade é colocado sobre ele. Santidade. Segundo, Deus é o Pai, né, da figura de Deus aqui, ou Deus na figura do Pai no texto, coloca um anel no dedo do filho, dizendo, contigo eu tenho uma aliança e te dou autoridade. Depois ele coloca as sandálias, que quer dizer que estou transferindo toda a autoridade espiritual para você. Estou te colocando de volta na posição de governo pelo qual, restabelecendo a posição de governo pelo qual você foi criado. Então, quando nós, todas as vezes que nós assumimos dentro de áreas, por isso que eu falei que tem áreas, você governa em áreas, que esse é o nosso papel, é buscar estabelecer o governo em todas as áreas. Então eu tenho uma área que eu tenho dificuldade, eu preciso estabelecer o governo dentro daquela área. Então tem uma área que eu não domino, tem uma área que eu não governo, tem uma área, sei lá, vou trazer um exemplo, tem área finanças, eu não domino, eu não governo. Então eu preciso estabelecer o governo sobre essa área. Como eu estabeleço o governo sobre essa área? É o que está escrito no texto. Quando eu caio em si, quando eu caio em si, eu me arrependo, que é através do conhecimento, eu executo o princípio que me leva ao retorno, ou o retorno me leva ao cumprimento do princípio, então eu começo a governar sobre aquela área. Sai do ciclo do pensamento ruim para o ciclo de pensamento De governo, porque agora você está governando sobre aquela área. Entendeu isso aqui, gente? Isso aqui é muito poderoso aqui. Que é o que o texto está nos ensinando para nós. Que é como é que eu faço. Então tem áreas da minha vida, então tem uma área que eu tenho fragilidade. Sei lá, eu tenho uma área sentimental, emocional que eu tenho uma fragilidade, que eu não estou governando naquela área. Como que eu faço para começar a governar? Então agora eu vou começar a buscar conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vou começar a buscar conhecimento da palavra dentro daquela área.
aquela palavra vai me trazendo os alinhamentos, os princípios que eu preciso cumprir, e eu vou fazendo o techuvá, que é fazendo o retorno, que é voltar, é o arrependimento, que é voltar ao caminho, o caminho, o propósito da plenitude pelo qual aquilo foi criado. Fiz a techuvá, Deus coloca sobre mim o manto de santidade, o anel aliança dentro daquela área, a autoridade sobre aquela área, coloca sobre os meus pés a sandália, né, que é o calçado, que é estabelecimento do governo, da autoridade, ele transfere a autoridade para mim dentro daquela área. Pronto, agora eu estou avançando dentro do manto de governo dos céus sobre a terra, porque ele me separou da terra, ele me elevou agora a uma posição de autoridade espiritual sobre aquilo. Por isso que tudo isso daqui, gente, começa a linkar algo, propósito da nossa vida. Qual é o meu propósito? Veja a área que tu mais sofre. A área que tu mais sofre começa a te dar indícios do que tu carrega. Por que que tu sofre naquela área? Porque tu tá escravo. Para você governar aquela área, tu tem que se libertar. Quando tu se liberta, ó, vou fazer de novo o ciclo aqui, ó. Quando tu se liberta, tu faz a techuvá, Deus te santifica, te gera uma aliança, te dá domínio, te dá autoridade, transfere autoridade. Quando ele te transfere autoridade, transfere para quê? Para benefício próprio? Não, para resgatar outras pessoas que têm aquela mesma área de problema, porque agora você é um libertador. Você não é mais escravo. Então você é um libertador. Evangelho de governo, manto de governo está sobre ti para você exercer a libertação sua e das pessoas que Deus colocar na tua vida. Amém isso? Então olha o filho, por que fala filho pródigo? Porque o filho pródigo, quantos de nós aqui fizemos besteira e Deus nos chama hoje para restaurar esses lugares, para governar sobre essas áreas e para ajudar outras pessoas? Porque se você não governa naquela área, você não tem autoridade. A autoridade espiritual, a transferência da autoridade espiritual, ela vem com eu governo sobre aquela área, eu domino aquela área, eu fui tratado naquela área, eu fui mudado dentro daquela área. Por isso que eu estou conectando tudo isso aqui, tudo Bíblia, tá, gente? Fala assim que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, nossa, como ele ensina como quem tem autoridade naquele assunto e não só como alguém que fala sobre aquele assunto. Então, Cristo conquistou todas as autoridades, todas as áreas, ele conquistou a autoridade. E ele transferiu este lugar para nós conquistarmos essa autoridade. Por isso que a gente tem que buscar. Então, a pergunta é, qual é a minha área que eu estou escravo? Qual a minha área que eu estou me comportando como filho pródigo, escravo dentro dessa área? Porque eu preciso começar a buscar conhecimento, entendimento, reflexão sobre aquilo, para começar a cumprir os princípios da techuvá, que me levam ao retorno pelo qual Deus me criou para aquilo ali. E aí eu começo a manifestar o manto, a aliança, a autoridade espiritual sobre aquele assunto. Ok? Perguntas? Não? Lucas 15, 23 e 24, diz assim. Tragam o novilho. Tá. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Todo arrependimento, ele gera uma alegria. Todo arrependimento precisa ser festejado. Por quê? Porque ele é uma celebração. Quando você cai em si, quando você percebe aquela área de arrependimento, aquela área que precisava de tratamento, aquilo precisa ser celebrado. Porque o arrependimento ele deve ser comemorado. Porque pela vida de Cristo, nós hoje podemos voltar, fazer o caminho de volta e voltar a esse lugar de arrependimento. Então nós temos que, além de reconhecer, festejar. Porque o Pai colocou alguém para que nós pudéssemos, através da vida dele, ser resgatado e voltar ao propósito pelo qual o Senhor criou e colocou cada um de nós. Então, toda vez que nós erramos, nós pecamos, o nosso Pai, ele está esperando, porque se nós olhar para o texto e voltar para o texto, nós vamos ver que o Pai estava esperando com alegria
Ó, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Então ele festejou. Então, quando há um arrependimento, quando há esse retorno à presença de Deus, o pai está esperando com alegria este comportamento, esse movimento nosso. Estou trazendo isso daqui justamente para confrontar o nosso comportamento. Porque quando a gente peca, o que nós menos temos vontade de fazer? Fazer o caminho de volta. A gente quer se esconder. Aquilo começa a ficar pesado, isso, aquilo, e a gente e nós queremos nos esconder. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Quando eles pecaram, eles não foram buscar Deus para consertar, eles foram se esconder. Então, o que nós temos que fazer, como ensino em tudo isso daqui, é, quando eu erro, quando eu peco, o que eu preciso? É buscar Deus para consertar e não me esconder. Porque esconder não vai resolver, vai piorar a situação. E aí é para educar a nossa mente, a nossa alma, que ela traz justiça própria, que eu não vou ter, Deus não vai estar lá com um cajado para dar na minha cabeça, para me culpar, me julgar. Não, ele vai estar me esperando de braços abertos, com alegria, com festa, porque ele sabe que tá retornando ao propósito. Então, mais vale, por isso que eu comecei a nossa encontro passado, qual foi a pergunta que eu fiz? A pergunta foi, quem é mais importante? Isso. Mas vale o irmão que voltou ou aquele que não tem nada para se arrepender, que acha que não tem nada para se arrepender. Porque isso é religiosidade. E é o que nós vamos falar hoje. Eu fiz só a introdução para entrar aqui. Porque nós vamos falar agora sobre o segundo irmão, que é o irmão que vivia com o pai, tá? Que é o 25:32. Então diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordenanças, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então assim, ó, esse texto fala ambos, né, são filhos. Um filho pegou a herança e decidiu, através da sua herança, se escravizar. Ele se tornou escravo do pecado. Ele decidiu fazer isso. O outro filho era livre, mas o que ele decidiu fazer? Escravizar. Então os dois filhos tinham um problema, a mentalidade escrava. Um se escravizou por conta do pecado, um era livre, mas a mente dele era escrava. A mente dele estava dentro de uma movimentação de escravidão. O que é ter a mente escrava? É ter uma mente religiosa. Todo religioso é um escravo espiritual. É um filho escravo espiritualmente. Então, o filho pródigo. Então, Deus nos fez filhos para ser livres e não escravos. Só que os nossos condutos e os nossos comportamentos nos levam para esse lugar. Esse segundo filho é o filho escravo por conta da religiosidade. Porque o texto fala que ele estava fazendo o quê? Ele estava no campo. Então, e aí depois ele diz assim: eu trabalhei durante anos para você, né? Trabalhei como um escravo durante anos para você. E o Senhor nunca festejou comigo, nunca fez uma festa comigo. Quantas vezes, né, qual era a régua de medir desse filho aqui? É uma régua de medir de ação, de serviço. Quantas pessoas
estão sendo escravizadas. Elas mesmas estão sendo escravizadas porque elas estão com o foco no que? Eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que isso para Deus. Só que não tem uma vida de relacionamento. Porque qual era o questionamento que esse filho deu? Eu nunca fiz, nunca teve uma festa comigo, nunca teve uma janta comigo, nunca teve um alimento comigo. Então, qual era o que esse filho estava questionando? Presença. Nunca eu me senti na presença. Eu nunca me senti próximo de relacionamento. Sempre estive, né, trabalhando, fazendo, produzindo, construindo, criando, mas eu nunca me senti presente. Mas aí mas o pai estava ali, não estava? Mas o problema então era quem? Era o filho. Todas as vezes que nós nos comportamos deste movimento, que nós esperamos o relacionamento, nós vamos nos comportar como religiosos. Porque a gente acha que vai ser amado por Deus, que vai ser amado por Deus, cuidado por Deus, zelado por Deus, se nós fizermos coisas, se nós trabalharmos. É aí que está o maior problema, o maior movimento das pessoas, que elas se enchem de serviço para Deus, mas elas não têm amizade com Deus, relacionamento com Deus. Elas estão cheias de coisa para fazer. Né? A igreja tem trabalho de manhã, tarde, de noite, 7 dias por semana, estou fazendo um monte de coisa. Mas e qual é o tempo que eu tenho para ter relacionamento com Deus? Não tem. Por quê? Porque eu estou cheio de coisa. Esse era o comportamento desse segundo filho. O filho religioso, ele traz exatamente esse movimento. Eu vou me encher de coisa para fazer porque eu vou ser amado por Deus se eu estiver cheio de coisa para fazer. Cheio de boas obras. Porque a minha régua de medir não é amor. A minha régua de medir é fazer, é serviço e assim por diante. Então, aqui o movimento da religiosidade nos afasta da intimidade. Porque alguém que ter o comportamento religioso que é fazer, ela não vai ser íntima. Por quê? Porque para ela ser íntima, ela tem que parar. E para ela parar, ela tem que confrontar aquilo que ela acredita. Que para ser amado, ser adorado por Deus, ser cuidado por Deus, eu tenho que estar trabalhando para Deus. Então tem muita gente que está trabalhando para Deus, mas sem Deus. Por isso que o texto, né, a palavra vai dizer que muitos chegarão diante do Senhor no último dia e dirão: Senhor, curei em teu nome, expulsei demônios, né? Falei do reino, falei do evangelho e tudo mais, e Deus vai dizer assim: aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas, elas tinham um relacionamento? Não, elas tinham obra. É o filho, é o segundo filho. O segundo filho é exatamente esse daqui. Quando eu me preocupo mais em fazer obras sem relacionamento, eu me torno religioso. Agora, fé sem obras é morta. Então é equilibrar esse movimento, né? Que é eu crer, eu ter fé, eu ter presença, mas eu produzir para o reino. Eu preciso produzir para o reino como filho, mas não como um escravo. Porque se eu produzo como escravo, eu estou colocando dentro de mim um movimento de religiosidade. O texto fala, né, que o filho chega, o filho mais velho, né, chega e se aproxima e ele ouve a música. Ele ouve música e ele se ira por conta disso e não quis entrar. Todo religioso, ele odeia alegria, ele odeia festa. Porque ele, na cabeça dele, na compreensão dele, ele precisa sofrer para entrar no reino. Ele precisa se martirizar para entrar no reino. É mais ou menos, não sei se na época de vocês era assim, mas tu pecou, tu tem que ajoelhar no milho. Né? Tu tem que ajoelhar no milho, você tem que fazer, sei lá, todas as outras coisas que tinha que fazer. Mas todo religioso, ele trata o pecado dele como fugiu a palavra, como se o martírio, ele precisa se martirizar para receber o perdão. Então todo movimento todo movimento do religioso leva ele para esse lugar. Ele odeia alegria, odeia festa. Hã? Caminho oposto, né? Totalmente oposto, porque o reino é um reino alegre.
Só que aí o texto fala, né? Que o pai vai lá e insiste. O pai vai lá e diz, filho, vamos entrar na festa? E ele prefere não entrar. Então, o próprio Senhor, ele insiste ainda com o religioso. Ele tenta, ele mostra um caminho, ele traz uma direção, ele apresenta outras pessoas, ele apresenta outro grupo, mas ele não se dobra para entrar no reino dos céus. Por que ele não se dobra? Porque ele acha que porque ele está fazendo as coisas na cabeça dele certa, ele não tem o porquê festejar entrar no reino. Ele não tem o porquê se arrepender. Ele não tem o porquê corrigir a vida dele. Porque ele é uma pessoa certa. Ele é uma pessoa piedosa, uma pessoa santa, é uma pessoa generosa e assim por diante. Cada pessoa tem dentro de si os seus pensamentos, as suas mazelas, né? Mas o religioso, ele não entra no reino. Ele não entra no reino. Por quê? Porque ele não se dobra para entrar no reino. Porque só existe um caminho que se chama arrependimento. Então o religioso, infelizmente, ele não vai conseguir entrar no reino. Não porque porque o pai não quer, porque o texto fala que o pai foi lá fora e disse: "Filho, entra, né? Vem festejar conosco, vem ser feliz conosco, né, no reino". E ele se nega a entrar. Por quê? Porque ele precisa se arrepender, ele precisa consertar o caminho dele, ele precisa tratar o movimento. E aí entra o orgulho. O orgulho de eu sei, eu faço, eu isso, eu aquilo, então eu não preciso me dobrar diante do Senhor. Por isso que tem muita gente que fala de Deus, mas não conhece Deus. Por quê? Porque fala, né? Fala das escrituras e tudo mais, mas não conhece o sentido, não tem um relacionamento, não tem uma vida de arrependimento, não tem uma vida de quebrantamento, de transformação. Até eu vi uma frase do Luiz Hermínio, até coloquei no grupo para vocês, que falava exatamente sobre isso, que o tempo de transformação no reino tem um tempo. Se Deus te dá as direções, Ele te entrega os princípios, e você não cumpre os princípios, Ele começa a parar, secar. Começa a secar a fonte daqueles princípios, né, daquela direção. E começa a paralisar a pessoa. Por isso que tem gente que, se ela não entra de cabeça no movimento agressivo no reino, ela jamais vai entrar no reino, vai ser acessada para entrar no reino. Ela pode estar dentro da igreja, no ambiente religioso, mas ela não vai acessar o reino dos céus, porque ela não foi transformada, ela não permitiu ser transformada. Então, quando nós não nos dobramos aquilo que Deus nos direciona a fazer, Ele vai tentando, mas Ele vai colocando um limite. E esse limite, a partir desse momento, essa pessoa não vai conseguir mais entrar, porque aquilo vai cegar o entendimento. A pessoa se torna, a palavra diz que o próprio Deus cegou o entendimento dos sábios e doutores. Então, quando a pessoa ela se acha que ela não tem o que consertar, o que corrigir, o que direcionar, o entendimento dessas pessoas vão ficando cegadas. E se o entendimento delas fica cegadas, elas têm como cair em si? Porque não tem arrependimento. Então elas podem estar dentro da igreja, mas elas não têm uma vida de arrependimento que leva elas ao reino dos céus. E aí o religioso ainda ele vai falar algo. Este teu filho. O que quer dizer este teu filho? Julga. Julga aqueles que estão caminhando, aqueles que estão avançando, aqueles que estão sendo transformados. Então o religioso se torna um julgador daqueles que estão no reino. É o movimento de orgulho que se coloca a pessoa nesse lugar dela não se dobrar. E aí as trevas vai falar mal de quem está fazendo. Não se dobra, não se humilha, não se corrige, não se trata e começa a falar mal de quem está corrigindo. Viu? Mas há necessidade de ficar se ajoelhando para pedir perdão, para orar. Mas eu tenho que sempre ficar pedindo perdão. Eu falo porque eu já ouvi isso daqui. Eu ouvi pessoas. Isso é espírito de orgulho. É espírito do segundo filho. É o espírito do que não se arrepende. O pecador. A pessoa que reconhece. A pessoa que entende que ela necessita de Cristo, de Deus, esta será resgatada.
aquela que entende ou que pensa que não precisa, esta não será resgatada. Então, quando o texto fala aqui, ele não está falando sobre nós sermos ovelha. Ele está falando sobre o nosso comportamento de dependência ao Senhor. É sobre ser dependentes de Cristo, ser dependentes do reino. Isso é a nossa vida. Não é eu sou uma ovelha. Não, eu sou dependente do Senhor. Mas nós somos guerreiros, somos exércitos, somos nação eleita, somos povo escolhido, somos filhos do Eterno, somos co-herdeiros da graça, somos entronizados nas regiões celestiais através de Cristo. É isso que a Bíblia fala para nós. Essa é a nossa identidade. Retorno ao Pai que nos faz ter vida. Então, se a gente não aprende a ter uma vida de arrependimento, de quebrantamento e de retorno, nós somos as 99. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente quebranta, quando a gente transforma o nosso comportamento, o nosso caráter, nós somos a uma no qual o Senhor nos resgata. Então, esses dois textos trouxeram para nós exatamente que mais vale um coração arrependido do que um coração que se acha, se sente santo e não tem nada para arrepender, para mudar na vida. Ok? Amém?